Aqui no canal já desvendamos alguns mistérios dos gigantes que reinavam antes da Era dos Dinossauros e revelamos os monstros que surgiram quando eles desapareceram. Mas agora chegou a hora do prato principal. Vamos mergulhar fundo nos reis da pré-história, como você nunca viu antes. Hoje eu vou mostrar a você os dinossauros mais incríveis e surpreendentes que a natureza já criou. Cada um deles é uma obra-prima da evolução, com características tão malucas que parecem invenção, mas eram pura realidade há milhões de anos atrás. Então, vamos começar. Espinossauro. O espinossauro não era apenas um dinossauro predador, ele era uma revolução ambulante da natureza. Esse colosso de 15 metros de comprimento, que habitou o norte da África há 95 milhões de anos atrás, reescreveu as regras da paleontologia quando descobrimos que ele vivia mais na água do que em terra. Seu corpo alongado e adaptações únicas o tornavam um caçador aquático perfeito, diferente de qualquer outro dinossauro conhecido. Com narinas posicionadas no alto do focinho para respirar enquanto nadava e ossos tão densos que funcionavam como um lastro natural. O espinossauro era construído para a vida nos rios. Suas patas traseiras achatadas lembravam remos, enquanto a poderosa cauda descoberta em 2020 revelou-se uma incrível propulsora submarina. Sua dieta consistia principalmente de peixes serras gigantes, além, é claro, de tubarões primitivos, que ele capturava com suas mandíbulas longas e seus dentes cônicos. A icônica vela dorsal, que podia atingir até 1,80 m de altura, talvez servisse para regulação térmica ou exibições impressionantes. O espinossauro prova que os dinossauros conquistaram até os ambientes aquáticos de forma surpreendente, dominando os ecossistemas fluviais como nenhuma outra criatura antes ou depois dele. O espinossauro continua sendo o dinossauro que mais desafia nossa compreensão sobre esses animais pré-históricos. Descobertas recentes revelaram que ele possuía uma densa rede de vasos sanguíneos em seu focinho, semelhantes aos crocodilos modernos, sugerindo um sofisticado sistema de detecção de vibrações na água para localizar as suas presas. Seus ossos nasais especializados formavam uma estrutura única entre os dinossauros, funcionando como verdadeiros sensores de movimento subaquático. Carnotauro. O Carnotauro não era apenas um dinossauro carnívoro comum, ele era uma experiência evolutiva radical que parecia ter saído de um pesadelo. Esse predador sul-americano de 8 metros de comprimento possuía características tão únicas que o tornam um dos terópodes mais estranhos já descobertos. Seu nome significa touro carnívoro, uma referência direta aos impressionantes chifres ósseos acima dos seus olhos, que davam a esse caçador um olhar furioso. O que realmente diferencia o Carnotauro era sua incrível especialização para a velocidade. Seu corpo era uma máquina de caça aerodinâmica, com músculos da cauda extremamente desenvolvidos que atuavam como um poderoso acelerador biológico. Estudos biomecânicos sugerem que ele podia atingir até 50 km/h em corridas curtas, tornando um dos terópodes mais rápidos conhecidos. Suas pernas traseiras longas e esguias funcionavam como molas naturais, enquanto a coluna vertebral rígida proporcionava estabilidade durante suas perseguições. A anatomia craniana do Carnotauro era igualmente impressionante. Seu crânio alto e estreito abrigava uma mordida poderosa, com dentes curvados para trás que garantiam que a presa não escaparia. Os pequenos braços, ainda menores do que um de um tiranossauro, eram praticamente vestigiais, mas suas garras afiadas ainda podiam infligir danos consideráveis. Marcas de músculos fossilizados mostram que o Carnotauro tinha uma pele escamosa única, com fileiras de protuberâncias ósseas que formavam uma espécie de armadura natural ao longo de seu corpo. Teresinossauro. Quando os primeiros fósseis do Teresinossauro foram encontrados no deserto de Gobi, os paleontólogos ficaram perplexos. Diante deles estavam garras tão grandes e afiadas que pareciam pertencer a um predador colossal, mas o resto de seu corpo contava uma história completamente diferente. Esse dinossauro do Cretáceo Superior era uma contradição ambulante, um gigante de 10 metros de comprimento e 5 metros de altura, tamanho esse comparado ao de um Tiranossauro Rex. Ele possuía braços poderosos com garras
garras de 1 metro de comprimento, mas com um bico desdentado de herbívoro e um corpo volumoso feito para digerir plantas. A verdadeira genialidade do Teresinossauro estava em como ele transformou armas aparentemente assustadoras em ferramentas de sobrevivência. Aquelas garras impressionantes que inicialmente fizeram cientistas imaginarem um predador terrível, eram na realidade usadas para puxar galhos de árvores altas ou se defender contra carnívoros famintos. Seu pescoço longo e flexível funcionava como um guindaste natural, permitindo que alcançasse vegetação inacessível para outros dinossauros. O que mais fascina os pesquisadores é a evidência de que o Teresinossauro possuía uma cobertura de penas filamentares, dando-lhe uma aparência que misturava o ameaçador com o absurdo. Esse pacífico gigante prova que a natureza muitas vezes surpreende até mesmo cientistas mais experientes, criando criaturas que o desafiam todas as categorias convencionais. Amargasauro. No mundo dos dinossauros herbívoros, o Amargasauro se destacava como uma verdadeira fortaleza protegida por espinhos. Esse saurópode de médio porte, que viveu no Cretáceo Inferior, na Argentina, desenvolveu uma estratégia de defesa única na natureza. Duas fileiras paralelas de espinhos ósseos impressionantes que percorriam todo o seu pescoço e dorso, criando uma silhueta que lembrava uma cerca viva pré-histórica. Os espinhos do Amargasauro não eram protuberâncias comuns. Essas estruturas podiam atingir até 60 centímetros de altura e eram provavelmente cobertas por uma bainha queratinizada, tornando-se ainda mais longas e afiadas. Alguns paleontólogos acreditam que esses espinhos sustentavam uma estrutura de pele colorida, que servia para termorregulação, enquanto outros defendem que formavam uma barreira física intransponível para predadores como o temível Carnotauro. O Amargasauro adaptou a tradicional anatomia dos saurópodes, normalmente caracterizada por pescoços longos e corpos maciços, para incluir essa impressionante estrutura defensiva. Seu pescoço era relativamente curto para um saurópode, mas extremamente musculoso, permitindo que movimentasse seus espinhos como armas ativas contra atacantes. Essa incrível adaptação mostra a pressão evolutiva que os herbívoros enfrentavam no Cretáceo, desenvolvendo características cada vez mais extremas para sobreviver aos predadores cada vez mais especializados. Deinocheirus. Por quase meio século, o Deinocheirus foi um dos maiores mistérios da paleontologia. Tudo o que os cientistas tinham eram dois membros anteriores gigantescos, com garras ameaçadoras de 2,40 metros de envergadura, suficientes para alimentar especulações sobre um predador terrível. Quando o esqueleto completo foi finalmente descoberto em 2014, revelou-se uma criatura tão estranha que superou todas as expectativas. Um dinossauro onívoro de 11 metros de comprimento que parecia ter sido montado a partir de partes de animais diferentes. Seu corpo massivo era sustentado por pernas robustas, terminando em pés largos ideais para caminhar em terrenos pantanosos. A cabeça alongada com um focinho em forma de colher e um bico desdentado que lembrava de um hadrossauro, enquanto a sua corcunda dorsal lhe dava um perfil único entre os dinossauros. As famosas garras, que inicialmente sugeriam um predador, provavelmente serviam para cavar raízes, para pescar ou se defender de predadores, mas não para caçar ativamente. O que mais fascina os pesquisadores é a combinação única de adaptações desse animal. Seu estômago continha seixos gastrólitos para ajudar na digestão de plantas, mas também restos de peixes, revelando uma dieta surpreendentemente variada. A descoberta de marcas de dentes de Tarbossauro em seus fósseis mostra que, apesar do tamanho, o Deinocheirus precisava de suas impressionantes garras para se defender contra os predadores. Microraptor. Entre os dinossauros mais extraordinários que já existiram, o Microraptor se destaca como uma verdadeira maravilha da evolução. Esse pequeno dinossauro do Cretáceo, descoberto na China, media apenas cerca de 90 centímetros de comprimento, mas possuía uma característica única: 4 asas funcionais. Além das asas dianteiras convencionais, semelhantes às das aves que conhecemos hoje, o Microraptor tinha longas penas aerodinâmicas nas patas traseiras, formando um segundo par de superfícies de voo. Estudos detalhados de seus fósseis, excepcionalmente bem preservados, revelaram que o Microraptor possuía penas iridescentes, brilhando em tons escuros com reflexos azulados, semelhantes aos corvos atuais. Essa descoberta sugere que a coloração desempenhava um papel importante em sua comunicação visual, possivelmente para atrair parceiros ou intimidar rivais. O voo do Microraptor era diferente de qualquer animal moderno. Pesquisas biomecânicas indicam que ele provavelmente planava entre árvores como um esquilo voador
predador gigante, usando suas 4 asas para manobras precisas. Alguns cientistas acreditam que ele podia até mudar a posição de suas patas traseiras durante o voo, ajustando sua aerodinâmica conforme necessário. Esse pequeno dinossauro é uma peça crucial no quebra-cabeça da evolução das aves, mostrando como a natureza experimentou diferentes designs aerodinâmicos antes de chegar ao modelo de suas asas que conhecemos hoje. Anquilossauro. Entre os dinossauros mais bem protegidos que já existiram, o Anquilossauro é um dos candidatos. Esse herbívoro de 8 metros de comprimento, pesando até 6 toneladas, era literalmente uma máquina de guerra natural, completamente coberto por uma armadura impenetrável de placas ósseas fundidas, intercaladas com espinhos afiados. Sua couraça óssea podia atingir incríveis 5 centímetros de espessura em algumas áreas, oferecendo proteção completa contra até os predadores mais determinados. A arma mais icônica do Anquilossauro era sua cauda em forma de clava, uma estrutura óssea maciça que podia pesar mais de 60 quilos. Estudos biomecânicos revelaram que os músculos especialmente adaptados permitiam ao animal girar essa arma com uma força suficiente para esmagar ossos, um golpe capaz de quebrar as pernas de um tiranossauro adulto. Alguns fósseis mostram evidências de lesões curadas em predadores, provando que essa defesa era usada ativamente e com eficácia mortal. As pequenas pálpebras ósseas protegiam seus olhos, enquanto as narinas possuíam um complexo sistema de câmaras que provavelmente filtravam poeira e resfriavam o ar respirado. Recentes descobertas sugerem que até mesmo seu ventre era protegido por pequenas placas ósseas, tornando-o virtualmente invulnerável quando se agachava contra o solo. Esse dinossauro blindado representa o ápice da evolução defensiva entre os herbívoros, uma criatura tão bem protegida que podia desafiar os maiores predadores do seu tempo. O Anquilossauro prova que no mundo pré-histórico, às vezes, a melhor ofensa era uma defesa verdadeiramente impenetrável. Mas hoje o vídeo termina por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Muito obrigado a todos que assistiram. Os dinossauros que exploramos hoje revelam a incrível diversidade e criatividade da evolução. Cada uma dessas criaturas extraordinárias desafia nossas expectativas sobre como a vida pré-histórica se desenvolveu, mostrando adaptações tão engenhosas que parecem fruto da ficção. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual é o seu dinossauro favorito. Um forte abraço e até logo!